Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a base de toda a Bíblia. Todas as histórias que nós vamos encontrar daqui para frente, todas vão encontrar algum passagem no livro de Gênesis. A própria história da redenção do povo de Israel, tudo começa no livro de Gênesis, a terra que Deus prometeu a Abraão que daria, as promessas que Deus fez de trazer o povo do Egito. Mesma coisa, a salvação que nós temos em Cristo Jesus foi prometida lá na queda do homem, em Gênesis 3,15. Da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Toda a obra da redenção de Cristo tem a ver por causa do pecado que entrou no mundo, e nós vemos então Gênesis como a base de tudo. Nós estamos falando agora do patriarca Jacó, nós já falamos de Abraão, já falamos de Isaac, e agora estamos no capítulo 31, falando do patriarca Jacó. Nós ainda vamos ver mais dois patriarcas, Judá, no capítulo 38, e José, que é o capítulo 37, depois do 39 até o 50. Então, vamos lá, capítulo de número 31 de Gênesis. Jacó estava peregrino, né? Estava habitando em Padã Arã, foi com seu tio Labão, que depois se torna seu sogro, não é? Labão, ele e Jacó eram tio e sobrinho, né? Labão, irmão de Rebeca, mas agora Labão torna sogro de Jacó e também o patrão de Jacó, o patrão para o qual Jacó trabalhava. Né? Labão enganou Jacó, enganou ele com relação às suas esposas. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, Labão lhe deu Leia no lugar de Raquel. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Depois começou a ver Jacó trabalhando pelo seu rebanho. Labão separa todo o seu rebanho de Jacó. Jacó mesmo assim usa da graça de Deus, e claro, e usou a varas de amendoeiras para poder obter as listradas do rebanho, que seria o seu salário. Agora, parecer de Labão já não é mais igual para com Jacó, e nem dos filhos de Labão, são cunhados de Jacó. Né? Vamos começar o capítulo 31, diz assim: então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e tudo que era do nosso pai fez ele toda essa glória. Jacó estava enriquecido, e agora os seus cunhados, né, filhos de Labão, começam a acusar Jacó de ter tomado tudo que era do pai. Viu também, verso 2 do capítulo 1, viu também Jacó o rosto de Labão, que já não era para com ele como dantes, não é? O sogro, patrão, agora já tinha outro rosto, tio, não é? Labão era tio primeiro, sogro segundo e patrão de Jacó, e já o seu rosto já não era como dantes. E aí, certamente, Jacó foi consultar o Senhor, verso 3, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. A promessa da presença de Deus, era tudo que Jacó queria ouvir, a confirmação. Ao ouvir a voz de Deus, mostra que Jacó não é um homem que toma decisões sem consultar Deus, não é? Ele foi buscar a Deus, e certamente o Senhor lhe diz: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo e ao seu rebanho. Jacó quis falar com Raquel e Leia no campo, justamente para falar distante do seu sogro. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Aliás, tudo que Jacó conseguiu,
ele atribuía a presença de Deus com ele. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido vosso pai. De fato, Jacó trabalhou com tudo que ele podia, né? Trabalhou 14 anos pelas suas 2 esposas, 6 anos pelo seu gado. Parece que o seu gado agora era grande, né? Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Quando nós olhamos na negociação de Jacó com Labão, nós não encontramos 10 vezes o salário trocado. Isso é o que Jacó está dizendo aqui, não é? Certamente há mais vezes que não está registrado. Jacó disse que mudou 10 vezes, nós cremos que o salário dele foi mudado mesmo muitas vezes. E me enganou e mudou o salário 10 vezes. Jacó plantou engano e colheu engano. Mas parece que o Labão conseguia ganhar do Jacó em enganar, não é? Já tinha enganado e mudado o salário dele 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Contudo, mesmo com essas mudanças tudo, Jacó disse, Deus esteve comigo, não lhe permitiu que fizesse mal. Verso 8, quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos estavam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos estavam listrados. Tá vendo? Não, pelo menos aqui temos 2 vezes que Labão está mudando. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pronto, Jacó ficou o dono do gado, mais forte ainda do que Labão. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados, que era o salário de Jacó. E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto que Labão te fez. Parece que Deus compensou a Jacó dos enganos que ele sofreu da parte de Labão. Deus sempre tem uma maneira de nos compensar. As pessoas podem querer nos enganar, mas se nós temos a presença de Deus em nós, Deus sempre acaba nos recompensando. Aqui está uma grande lição. Você não precisa agir com as suas mãos. Você faz o seu trabalho, Deus toma conta de você. Verso 13, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de Betel. Nós temos alguns eu sou de Deus no livro de Gênesis. Um outro livro que parece os eu sou de Deus está no Evangelho de João. Mas eu vou dar alguns eu sou aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15, verso 1, Deus apareceu a Abraão e disse, eu sou o teu escudo. Quer dizer, a tua proteção. Em Gênesis 15, 7, Deus disse, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para Abraão. Depois Deus aparece de novo a Abraão em Gênesis 17, 1, e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E também falou a mesma coisa para Jacó no 35, 11. Depois Deus disse a Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Gênesis 26, 24. E também disse para Jacó em Gênesis 28, 13. E agora Deus diz, eu sou o Deus de Betel, aquele Deus que te apareceu lá naquela escada, quando ele vinha há 20 anos atrás para Padã Arã. Deus reafirma, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna. Jacó lembrou do seu sonho, onde me tens feito um voto. Levanta agora e sai dessa terra e torna a terra da tua parentela. A ordem de Deus é clara. Está na hora de Jacó voltar. Deus ia dar a terra dos cananeus, não a terra de Padã Arã, dos arameus, mas a terra do cananeu. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe, olha as esposas de Jacó. Jacó consulta as suas esposas e olha a posição das esposas. É sempre bom as esposas estar do lado do esposo nas suas decisões. Ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai.
As esposas de Jacó vão ficar do lado deles. Elas vão dizer, ainda há para nós parte ou herança na casa do nosso pai. Parece que também tudo que havia na casa do pai agora pertencia aos irmãos, aos filhos de Labão. Não nos considera ele como estranhas? As perguntas que as esposas de Jacó faz. Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Uau! Parece que até os 7 anos que Jacó trabalhou, que elas deveriam sair da casa do pai, e o próprio pai dá um dote para elas, até isso Jacó ficou com esse dinheiro. Ele comeu até desse dinheiro, olha, vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus lhe tem dito. As esposas concordam que se Jacó agora estava mais rico que Labão, quem tirou a riqueza do pai e entregou a Jacó foi o próprio Deus. Jacó não roubou, Jacó trabalhou com afinco para ter o que ele tinha, as suas 2 esposas e o seu rebanho, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, ela será nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus lhe tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. O camelo era um transporte melhor para atravessar. Então Jacó vai pôr a sua comitiva, sua mulher, seus filhos sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Jacó chegou em Padã-Arã sem nada, mas 20 anos depois, Jacó está voltando com 2 esposas, 2 concubinas, está voltando com 12 filhos, 11 filhos e uma filha, 12, Benjamim ainda não havia nascido, mais servos, servas, mais gado, tudo que ele trabalhou 20 anos. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Esse furto de Raquel foi uma coisa impensada, não é? Os ídolos que seu pai tinha, parece que eram os deuses de seu pai Labão, e também esses ídolos, alguns intérpretes da Bíblia, diz que era a marca que a pessoa que tivesse o ídolo da casa de Labão era herdeiro. Note que Raquel furtou, é claro, o texto bíblico, ela pegou, ela não tinha o direito de fazer isso, a filha mais nova foi lá e pegou o ídolo da casa de seu pai, o que vai fazer com que seu pai persiga Jacó. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Jacó foi embora, sem se despedir do sogro, sem contar para o sogro, simplesmente pegou seu rebanho, suas mulheres, seus filhos, montou em camelos e se foi. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Jacó está indo embora. Aproveitou que Labão tinha ido tosquear as suas ovelhas. Raquel também aproveitou-se o fato para furtar o ídolo da casa de seu pai. E no 3º dia, depois de 3 dias, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido, não é? Tinha ido embora, fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho. Por 7 dias, Jacó andava mais devagar, Labão teve que andar rápido, mas mesmo assim, ele só foi avisado no 3º dia, não é? E ele vai ter que perseguir Jacó, e ele vai perseguir Jacó por 7 dias. Quer dizer, no 11º dia que Jacó tinha saído, né, que já tinha 3 dias, ali no 10º dia, ou no 11º, finalmente Labão o alcançou já na montanha de Gileade, já na terra de Israel, praticamente, montanha de Gileade. Quando ele alcança, um dia antes de alcançar, verso 24, olha como Deus está protegendo a Jacó. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos. Parece que Deus, no livro de Gênesis,
falava muito em sonhos. Aliás, nós vemos que Jacó tem sonho, Jacó viu aquela escada, os anjos subindo e descendo. Jacó também diz que o anjo lhe apareceu em sonhos, né, e mandou ele retornar. Deus vai falar com Labão, Deus fala também com Abimeleque no capítulo 20 em sonhos. Não era a forma de Deus falar no livro de Gênesis. Deus vai falar com o faraó, vai falar com José, com o copeiro, com o padeiro. Uma hora nós poderíamos listar todas as pessoas que Deus fala em sonhos no livro de Gênesis. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Uau, que sonho, não é? Então, Deus estava protegendo e avisou a Labão. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizestes? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Uau! Labão, isso porque Deus falou para ele não falar bem nem mal, hein? Labão já está atingindo a Jacó. Por que fugiste ocultamente? Nisso está certo. Jacó errou, deveria ter avisado, e te esquivaste de mim, não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim, com harpa. A pergunta é se Labão ia mesmo fazer uma festa com a saída de Jacó. Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas. Claro, eram filhas dele, e os filhos de Jacó ele considerava como seus filhos, mas eram, na verdade, netos. Loucamente, pois agora andasse fazendo assim. Poder havia na minha mão para vos fazer mal. Olha só. Labão veio com a intenção de fazer mal. Se não fosse Deus aparecer em sonho, coitado do Jacó, né? Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Bom, tudo isso que Labão já falou, parece que ele já picou um pouco a Jacó, mas ele queria fazer mal mesmo. E agora, se te querias ir embora, por quanto tinha saudades de voltar à casa do teu pai, porque furtasse os meus deuses? E ainda veio a conversa do furto dos deuses da casa de Labão, ou seja, do ídolo que Raquel havia pego. E agora ainda Jacó é acusado disso. Aí, porventura, furtasse os meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia. Jacó era um homem cheio de temores, por isso ele foi embora. Ele disse: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebataria as tuas filhas. Jacó achou que se ele tivesse dito ao sogro que ele retornaria, o sogro talvez ia querer tirar as filhas dele, né? As filhas do sogro, que eram as esposas de Jacó. Mas Jacó agora vai se irar com essa relação desse ídolo. Jacó diz: me arrebataria as tuas filhas. Verso 32, ele vai dizer: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, o que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Raquel fez realmente algo que não se deveria fazer. E Jacó colocou até a vida dela em risco, dizendo: com quem achares, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu e o que está comigo. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não achou, porque não estava lá, né? Estava na tenda de Raquel. E saindo da tenda de Leia, entrou na de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. Ela escondeu
na albarda seria a sela do camelo, né? E assentara-se sobre ele. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou, né? E aí Raquel agora vai enganar o pai, né? Quem planta engano também colhe engano. E ela vai enganar o pai, ela disse ao pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que é o seu pai, que não possa levantar diante da tua face, porque tem o costume das mulheres. Nós não sabemos se ela tinha ou não tinha, ou se ela usou o costume das mulheres, aquele período mensal que a mulher tem, como desculpa para não levantar e permanecer sentado. E ele procurou, mas não achou os ídolos, porque estava debaixo de Raquel, ela escondeu. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Jacó foi acusado, aos olhos de Jacó, ele não sabia que Raquel havia pego. Jacó está sendo acusado injustamente e ele vai ficar irado. Labão também está acusando, mas não injustamente, porque de fato sumiu os seus ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achasses de todos os móveis da tua casa? Põe aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos e que julgue entre nós ambos. Agora ficou situação difícil. Esses 20 anos, Jacó teve lá 20 anos, esses 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, isso é bênção. E não comi os carneiros do teu rebanho. Jacó não comia do próprio sogro. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requererias. Se algum rebanho furtava, Jacó devolvia, não é? Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, né? No deserto é muito calor de dia e à noite esfria bastante no deserto. Então Jacó de dia sofreu calor e à noite a geada. E meu sono foi-se de meus olhos. Até Jacó teve muitas noites em clara. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas. De fato, Jacó trabalhou 14 anos pela filha. E 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Uau! Jacó afirmou as trocas de salário, a forma como o sogro lhe enganou. É sogro, tio, não é? De Jacó com o patrão. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Claro, ele não confiava mais em Labão. Mudou-lhe o salário 10 vezes. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Ih, Labão, ouve essa, não é? Então respondeu Labão. Presta atenção, Labão falou, Jacó respondeu, agora Labão acusou, não achou a prova do roubo, não é? Que estava com Raquel, agora Labão vai falar. Então respondeu Labão e disse Jacó: essas filhas são minhas filhas. Verdade, eram filhas, mas ele entregou a Jacó pelo trabalho de 14 anos. E esses filhos são meus filhos. Era dele, mas também era de Jacó. E esse rebanho é o meu rebanho. Isso não é verdade. Jacó trabalhou pelo rebanho. E tudo que vês, meu é. Ai, Labão. Labão é um pouco exaltado, né? E que farei hoje a essas minhas filhas ou filhos que tiverem? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, para que seja testemunha entre mim e ti. Que concerto Labão quer fazer? Vamos ver. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Pau.
Esse ato de comer indica que eles estão fazendo um acordo, um concerto de paz. Todo concerto era marcado por um sacrifício e às vezes pela comida. E é interessante isso, porque Cristo, ao dar a sua vida por nós na cruz, foi o seu sacrifício. Mas quando nós comemos da ceia, ele disse é a nova aliança. Por isso que é importante comer da ceia, porque todas as vezes que nós comemos a ceia, nós lembramos da nova aliança. E comeram ali sobre aquele montão, e chamou-lhe Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou Galeade, né? Esse nome que Labão chamou, ele chamou em aramaico, Jegar Saduta, e significa monte do testemunho, montão do testemunho. Jacó deu o nome de Galeade, que é o nome em hebraico, e significa montão do testemunho. Então, nesse capítulo 31, verso 47 de Gênesis, nós encontramos as duas línguas faladas, o arameu, falado por Labão, e o hebraico, falado por Jacó. Então, disse Labão, esse montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso chamou o seu nome Galeade, que é monte do testemunho, monte da testemunha. E Mispa também foi chamado de Mispa, né? Que em hebraico, Mispa significa torre de vigia. Parece que era um montão de pedras que servia até para a torre de vigia. E Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Vamos ver o que Labão pede. Verso 50. Se afligires as minhas filhas, e se tomarem mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atente Deus que é testemunha entre mim e ti. Pronto, Jacó não poderia e não deveria tomar mais esposas além das filhas de Labão. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui esse mesmo montão, e eis essa coluna que levantei entre mim e ti. Esse montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha, de que eu não passarei esse montão para lá, e tu não passarás esse montão, e essa coluna para cá, para mal. Eles quase que marcam uma fronteira em Gileade, né? O Galeade, eles marcam quase que uma fronteira que um não passaria de um lado para o outro para fazer mal, ou seja, para guerra, não é? Para guerrearem. Mas era um acordo também de paz, mas também marcava território de Labão e dali por diante território de Jacó. O Deus de Abraão e o Deus de Naor. Nota interessante aqui, pela primeira vez aqui, Deus, nós somos chamados Deus de Abraão, mas também o Deus de Naor. Naor é irmão de Abraão. O Deus de seu pai julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Isaac ainda estava vivo, Abraão já tinha morrido, possivelmente Naor também, não é? Então eles lembram Deus de Abraão, Deus de Naor, e jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício, note que todo acordo era o sacrifício, e comiam. Sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha, não é? Eles comendo, fazendo esse concerto. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, foi a despedida, abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. E foi também Jacó o seu caminho. Encontraram os anjos de Deus. Que maravilha, né? Esse local foi chamado de Manaim, que significa exército ou bandos de Deus. Jacó, depois de se despedir, Labão volta e agora Jacó vai. Mas Jacó já enfrentou o sogro, graças a Deus, Deus prometeu que seria com ele, Deus falou com o sogro e fizeram um acordo de paz. O sogro volta, Jacó vai seguir o seu caminho, mas agora Jacó tem que enfrentar também a
Esaú, seu irmão, do qual ele fugiu há 20 anos atrás. Eu gosto do capítulo 31 de Gênesis. Parece que as coisas entre Jacó está começando a acertar, não é? Ele saiu fugido da casa do sogro, não deveria tê-lo feito. O sogro foi atrás, acertou com o sogro. Agora ele vai acertar também com o seu irmão Esaú. E é assim, não importa o que acontece na sua vida, chega um ponto que você tem que acertar as coisas. Pode passar 20 anos, mas chega o momento do acerto. E eu gosto de Gênesis 31, 32, que agora começa a ser o acerto das coisas de Jacó. Vamos para o 32. E foi também Jacó o seu caminho, encontrar os anjos de Deus. Que maravilha! Jacó vai ter os anjos ao redor dele. Jacó teve o encontro dos anjos em Betel, quando eles subiam e desciam uma escada. Teve também, quando falando de outros encontros, o encontro de Raquel com Jacó junto ao poço. E agora os encontros desse bando de anjos chamado Manaim. Manaim, que significa exército ou bandos, é um bando de anjos. Também ele vai ter um encontro de Esaú, teve encontro com Labão, vai encontrar com Esaú. E finalmente também Jacó vai ter um encontro com Deus em Peniel, vai lutar com o anjo do Senhor, né? Então capítulo 30 e tanto capítulo 28, quando Jacó partiu, quanto a sua volta é marcada por encontros. Encontro de Deus na sua ida em Betel, no seu retorno, encontro com o seu... Na ida encontrou Raquel junto ao poço, depois encontrou o tio. Agora na volta ele se despede do tio, talvez é o último encontro dele com Labão, não é? Vai encontrar com Esaú de novo, vai encontrar com Deus também. Tudo isso nós vamos ver. E Jacó diz quando os viu, esse é o exército de Deus. O exército de Deus estava com Jacó e chamou o nome daquele lugar Manaim, que significa exército, o bando de Deus, no caso, né? Jacó e os anjos. Jacó tem várias experiências com os anjos. Na ida, os anjos descendo a escada. Agora aqui na volta, outra experiência com os anjos. E ainda ele vai passar uma noite lutando com o anjo do Senhor. Muito bem, Jacó envia mensageiros a Esaú. Agora Jacó decidiu não chegar de surpresa, decidiu enviar mensageiros à sua frente para anunciar a Esaú que ele, Jacó, estava voltando. Verso 3, e enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, no território de Edom. Jacó estava no norte da terra, Esaú estava no sul, na montanha de Edom, e ordenou-lhes, dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Ele está prevenindo, porque levou 20 anos para ele reencontrar Esaú, né? E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas. Jacó tinha se tornado poderoso. E enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos seus olhos. Jacó está pedindo o favor do seu irmão, não é? E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te com 400 varões com ele. Uau! Se Esaú vier sozinho, tudo bem, mas Esaú trazendo 400 varões. Jacó falou, ele está trazendo um exército. Talvez foi por isso que Deus mostrou um exército de anjo a Jacó, para que Jacó ficasse seguro. Porque Jacó, na verdade, é pastor do rebanho, não é? Tem mulheres, tem filhos, tem servos e servas, mas Jacó não é um guerreiro. E o seu irmão vem com 400 homens ao seu encontro. Jacó pensou, pronto, acabou, ele vai destruir tudo, vai destruir a mim, vai matar minhas mulheres, o filho, tomar o gado para si. Então, verso 7, Jacó temeu muito e angustiou-se. Muita gente acha que porque a pessoa é serva de Deus, ela não pode ter temores, não pode ter angústia. Está errado, leia Gênesis 32, 7.
Jacó temeu, e não temeu pouco, temeu muito, e angustiou-se, e começou a repartir os 2 bandos, o povo que com ele estava, as ovelhas, as vacas e os camelos. Ele começou a separar os bandos, né? Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então ele vai pôr bandos à sua frente, à frente dos seus filhos, não é? Suas mulheres, para ver se alguém consegue escapar. Disse mais Jacó, aí Jacó vai falar com Deus, Deus de meu pai Abraão. Quando você teme, quando você se angustia, aprenda com Jacó a clamar a Deus. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me dissestes, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesse com o teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão. Jacó só passou com um cajado de pastor, e agora me tornei em 2 bandos grandes, camelos, animais que ele tinha, não é? Livra-me, peço, da mão de meu irmão. Seu pedido é um pedido sincero. Jacó teme. Livra-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com seus filhos. Jacó temia pela sua vida, Jacó temia pela vida de suas mulheres, Jacó temia pela vida de seus filhos. A única coisa que Jacó não temia muito era pelo rebanho. Tanto é que ele vai dar um presente grande a Esaú. E tu disseste, certamente farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Apesar de Jacó conhecer a promessa de Deus, ele não nega o seu temor. Não é porque Deus prometeu que algo poderia acontecer terrível, não é? E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Olha o presente que ele vai dar, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Jacó tinha muito, não é? 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhas, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E olha que ele não está dando todo o rebanho, só está dando uma parte, mas um presente bonito que ele está dando. Ele está dando ovelhas, ele está dando cabras, ele está dando camelos. Camelo vale bastante, não é? Vacas, novilhos, jumentos, jumentas, está dando tudo a Esaú, um belo de um rebanho. E deu na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e de seus servos, passai adiante da minha face, e pondo espaço entre rebanho e rebanho. Então, Jacó preparou, olha, vamos lá, um rebanho de 200 cabras e 20 bodes, é o primeiro. Depois 200 ovelhas e 20 carneiros, o segundo rebanho. Depois 30 camelas, o terceiro rebanho. Depois 40 vacas e 10 novilhos. E por último, 20 jumentos. São 5 rebanhos separados, não é? Para que, conforme Esaú vai chegando, os presentes vão chegando à frente. Com 5 rebanhos ou 5 presentes, ele espera aplacar a ira do seu irmão. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vai, de quem são esses diante da tua face, então dirá, esses são teus servos Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem atrás de nós. Esse seria o primeiro rebanho. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos que vinham atrás. Eram 5 rebanhos que ele separou. Então ele dá a mesma ordem que ele deu ao primeiro. Esses são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú. Ordenou também ao segundo, terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme essa mesma palavra, falareis a Esaú quando o achares. E direis também, eis que teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim.
E era um presente grande. Note que era cabras, bodes, ovelhas, não é? Camelas, vacas, novilhos, jumento, toda espécie de animal. E eu aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó foi orar. Apesar de dar o presente, Jacó fez a sua parte humana, mas ele sabia e ele dependia da parte divina, da ação divina para a sua proteção. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Jaboque é um tributário principal do leste do rio Jordão. Ele se une ao Jordão com um ponto que está a 69 quilômetros do Mar da Galileia e a 37 quilômetros do Mar Morto. Ele é citado no livro de Gênesis, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Jaboque. E tomou e fez-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Então Jacó fez passar tudo o que ele tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Esse varão era um anjo que lutou. E vendo que não prevalecia, Jacó é um homem forte, apesar da sua idade aqui. Jacó tem 97 anos de idade, mas mostra uma força tremenda. Então, vendo o varão que não prevalecia, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Agora Jacó ainda fica sem a junta da coxa, ficou mancando. E o varão disse, o anjo disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoar. Mesmo tocando na coxa, Jacó não deixou. Mesmo sentindo a sua coxa, Jacó não deixou. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus, e como os homens e prevaleceste. Jacó lutou com Deus naquela noite em oração. E esse varão, que era um anjo representado por Deus, que foi mandado, Jacó tinha uma força tremenda, deteve, o anjo pede para que ele deixe, ele não deixa, toca ali na coxa, e ele não deixa, ele não abandona o anjo, até que o anjo lhe abençoe. E o anjo disse, qual é o teu nome? Disse Jacó. Então disse, não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Gênesis 32, 28, aparece o nome Israel. A troca do nome de Jacó de suplantador para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Pois é príncipe como lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. E Jacó lhe perguntou e disse, dai-me para saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Peniel significa face de Deus. Jacó viu a face de Deus naquele anjo. Muitos dizem que esse anjo é o próprio, uma cristofania, não é? E Jacó chamou o lugar daquele nome Peniel, que quer dizer face de Deus. Jesus é que reflete a face de Deus, porque dizia, tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Através daquele anjo, daquele varão que lutou com ele, não é? Jacó se viu salvo. Muito bem, saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Interessante, Jacó lutou com Deus, manquejava. Lá vem Esaú, com 400 homens. Eu, particularmente, creio que conforme ele viu Jacó manquejando, vai constranger o coração do seu irmão. Seu irmão também é gêmeo, tem 97 anos, não é? Lá vem. Por isso, falando desse nervo da coxa,
verso 32, capítulo 32, verso 32 diz: por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa Jacó no nervo encolhido. Da descrição até do nervo que foi tocado. Mas conforme o anjo tocou, Jacó manquejou, sentiu, e até hoje os filhos de Israel não comem o nervo encolhido da juntura da coxa. Eles separam aquele nervo da juntura da coxa e não o comem, porque ali o anjo tocou a Jacó. Ali Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Que encontro maravilhoso, não é? De Jacó com esse anjo em Peniel, chamou aquele lugar Peniel, e agora Jacó vai encontrar Esaú, não é? Nós volte para estudar o próximo capítulo conosco. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Nós vimos o capítulo 31, Jacó saindo da casa de Labão, encontra Jacó com Labão. Vimos aqui o exército de Deus acompanhando a Jacó, Jacó lutando à noite, e agora no capítulo 33 o encontro de Esaú e Jacó. Muito interessante a história de Jacó. Uma história maravilhosa, cheia de lições espirituais para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ajude a divulgar o nosso canal. Se esse vídeo tem sido de bênção para você, passe adiante, coloque no seu Facebook, mande para os seus amigos pelo WhatsApp, e que Deus abençoe, não é, grandemente a sua vida, que tem se examinado as Escrituras, estudado a Bíblia. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.